estamos no ar com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, a sua revista eletrônica. Nós temos esse encontro marcado aqui, é sempre um prazer, uma alegria você abrir as portas da sua casa, né? Porque quando você sintoniza lá no canal 3 ou no 27 HF, ou no 35, ou também na Mastercabo, no canal 12, você deixa aí a disponibilidade do apresentador entrar na sua casa, levar um pouco de entretenimento, um pouco de distração, utilidade pública. Aqui a gente tem um pouco, né, de tudo. Utilidade pública, você fica aí por dentro das notícias, informações de que acontece, não só em Pouso Alegre, mas no sul de Minas como um todo, porque nosso programa ele é regional. Quero agradecer já de antemão também aí as cidades da região que estão acompanhando o nosso programa Sul de Minas em Foco. E eu vou deixar o e-mail aqui na tela. Está aqui o e-mail na tela para você acompanhar, mandar sugestões da sua cidade, dicas de entrevistados, às vezes é uma curiosidade que você tem aí no seu município, quer ver aqui na tela. Ou você que mora também aqui em Pouso Alegre, né? Às vezes você mora aqui e quer também ter alguma informação, saber de alguma coisa, né, que te deixa curioso, manda um e-mail para a gente. Nas redes sociais, vocês podem também, eu queria vocês das cidades da região, se manifestassem um local, né? Vou deixar aqui embaixo o nosso Facebook, né? Tá aqui, você acompanhando na tela, para você entrar em contato com o apresentador, para nós conversarmos aí um pouco mais e sugestões também. Isso é muito importante para o nosso programa. O programa Sul de Minas em Foco é isso, a revista eletrônica. Eu quero agora, já de antemão, começar o programa com uma reportagem especial. Sempre eu seleciono algo sobre saúde, sobre entretenimento, sobre agricultura, né? Nossa região é uma região onde tem muitas plantações, enfim, curiosidades. Então, a gente sempre deixa reservado também esse momento de reportagens especiais. E o que nós vamos conferir agora, vamos assistir juntos essa reportagem especial aqui do programa Sul de Minas em Foco. A Turma da Mônica começou a acontecer quando eu peguei o primeiro lápis e o primeiro papel em casa, quando eu era garoto, e sob os olhos do meu pai, que era desenhista também, pintor, compositor e barbeiro. Onde ele ganhava dinheiro era na barbearia, o resto ele não ganhava dinheiro nenhum. Tudo aconteceu quando eu vim para São Paulo, lá de Mogi, e fui buscar uma colocação no jornal Folha da Manhã, que era do Grupo Folha, né? Naquele tempo era Folha da Manhã, depois Folha da Tarde, Folha da Noite, agora virou Grupo Folhas. Chegou num tempo em que eu me lembrei, olha, eu estou na reportagem policial. Para ser um bom repórter policial, preciso me envolver no baixo mundo. Preciso falar com bandidos, com ladrões, com criminosos e tudo mais. Não é isso que eu queria desenhar, fazer historinha. E um dia fui para casa, fiquei bolando e treinando desenho e fazendo uma historinha. E fiz a minha primeira tira, uma tira vertical de alto a baixo do jornal, com os primeiros personagens que eu criei. Bidu, o cachorrinho, e Franjinha. Bidu baseado num cachorro que eu tinha, na cachorro da minha avó, que eu saía passear com ele bastante lá em Mogi. E o Franjinha era um sobrinho meu, um sobrinho da minha mulher, que morava em Bauru. Daí eu fui criando os personagens. Criando, né, o Cebolinha, o Cascão, Jeremias, o Chaveco. Daí alguém me chamou a atenção. Por que só tem homem na sua história? Fiquei com isso na cabeça durante algum tempo, até que eu percebi que eu sabia, sim, como é que mulher age e reage. Baseado no que eu via acontecendo lá na minha sala, onde eu trabalhava em casa, uma sala onde as minhas 3 filhas estavam lá brincando, brigando, se estapeando de vez em quando, achando interessante o que estava acontecendo na casa, dando palpites. Eu conhecia minhas filhas. Eu criei a Maria Ângela primeiro, que é a Maria Cebolinha, depois a Mônica, a Bravinha, com o coelhinho, que ela tinha realmente, e a Magali, que estava lá comendo uma melancia inteirinha, sozinha, lá do outro lado da sala. Posso passar o filme? Oi! Desculpe, Mônica, mas eu tô com uma fominha. Demorou muito para fazer esse desenho animado. De certa maneira, não foi de maneira
tradicional. Os meus primeiros desenhos animados foram da Sica, com elefante, a Mônica puxando elefante e tudo mais. E daí, depois de algum tempo, eu comecei a ver que havia possibilidade de fazer, comecei a planejar desenho animado. Para ser bom de verdade, precisa ser extrato de tomate e elefante da Sica. O cinema mudo fez um sucesso danado mundial, lá na década de 20 anos, pouquinho da 30, e funcionava maravilhoso. Todo mundo entendia as histórias, entendia pelo gestual, entendia pela mímica, entendia tudo. Por que não podemos fazer a mesma coisa até agora com som? Como Mônica Toy, que sai pelo YouTube, e a gente termina de fazer, eu, principalmente a equipe que faz, o Zé Márcio, que cuida dessa parte principal, ele termina e já lançamos mundialmente o nosso filmezinho, que não tem idioma. Então sai no mundo todo. Temos bilhões e bilhões de views. Ao mesmo tempo, eu tinha vontade, sonho de fazer também desenhos ao vivo. Mas eu duvidava que alguma criança pudesse virar a Turma da Mônica no cinema. E aconteceu, ao contrário do que eu temia. E os personagens, ao vivo, viraram a Turma da Mônica. Abaixa, Cascão! Eu tenho um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. E agora eu quero fazer muito cinema. Cinema é uma bela, uma festiva cópia da realidade da vida do homem, né? Isso tem que ser assim. Você tem que se ver na pele de um ator ou de uma atriz. Você tem que se sentir no meio de uma trama. Você tem que se sentir lá na tela, vivendo junto. Enquanto o cinema tiver condições de fazer essa magia, nós teremos com o cinema cada vez mais em volta da gente e nos divertindo com isso. Eu tenho um plano. A gente vai continuando o programa Sul de Minas em Foco, sempre aí lembrando aí o carinho que vocês têm aqui pelo apresentador, também nas redes sociais. Quero agradecer imensamente o carinho. Na página do nosso programa Sul de Minas em Foco também você fica por dentro desse e de outros programas que são exibidos aqui. Existe aí ao longo da programação horários alternativos. Nesses horários alternativos vocês também podem conferir o programa Sul de Minas em Foco. Agora vamos conferir uma reportagem especial. Patrimônio cultural, ele se refere às formas como as diferentes comunidades, elas constroem os seus modos de vida, como elas dotam de determinado significado cultural, elementos materiais, mas também elementos imateriais, como celebrações, modos de fazer, ou mesmo lugares aos quais são atribuídos uma dimensão simbólica que ultrapassa a dimensão da materialidade. Então, quando nós falamos de patrimônio cultural, nós nos referimos a manifestações materiais e imateriais das diferentes identidades de grupos sociais que compõem o município, os estados, a nação ou a humanidade em diferentes escalas. Terra de lendas e de evocações, recordo-a. Sob um lindo céu lavado, a Serra da Piedade, a igreja e ao lado as casas de sagradas tradições. Esses versos de um poeta de Santa Luzia destacam a importância do patrimônio para uma cidade que tem mais de 300 anos de história. Apesar
apesar da proximidade com a capital mineira, Belo Horizonte, com uma dinâmica contemporânea de funcionamento de uma cidade moderna, Santa Luzia é bem mais antiga, né? Surgiu no rastro das tropas que percorriam Minas Gerais e implantavam os primeiros povoados. Então nós surgimos na era da exploração minerária, né? Do ciclo do ouro, do início do ciclo do ouro de Minas Gerais, e Santa Luzia com uma atividade comercial muito importante naquele momento, porque abastecia os municípios, as vilas mineradoras. O Santuário de Santa Luzia talvez seja uma das expressões mais fortes de preservação do patrimônio cultural na cidade. E é uma igreja, né, com a natureza de sua atividade religiosa, é dela também que vão surgir algumas expressões de patrimônio cultural pela música, pelas festas religiosas, pelo próprio jubileu de Santa Luzia. O Santuário de Santa Luzia, assim como outras igrejas e outras paróquias criadas no século XVIII, é uma expressão artística pelas suas pinturas, que aí são da transição do final do século XVIII para o século XIX. Nós temos aqui esculturas artísticas, né? Esculturas religiosas, devocionais, que são também uma expressão de arte de um período, né? Do nosso período aí de transição entre o barroco e o rococó. E a cidade, o santuário em si reúne essas diversas expressões artísticas que em Minas tem um palco, vamos dizer assim, privilegiado, né? Com as centenas de igrejas, milhares de capelas que nós temos aí, que são expressão desse tempo, né? Onde o ouro era um importante recurso econômico, né? E que também a gente tinha aí esses grandes polos aí de desenvolvimento da cultura barroca, né? Da chamada cultura barroca. O patrimônio entra numa escala muito importante de apropriação e fruição, né? Além das pessoas terem esse patrimônio protegido, elas também podem vivê-lo, né? Fruir o patrimônio, sabendo que aquele espaço tão antigo, aquela expressão artística tão antiga, também pode ser para a vivência dessas pessoas que estão próximas a ele e das outras que também podem visitá-lo. O programa do ICMS Patrimônio Cultural é um programa que ele nasce há 25 anos atrás com o objetivo de fortalecer as políticas municipais de patrimônio, ou seja, de constituir não só uma expertise, uma metodologia, mas de apoiar os municípios aí para que seu patrimônio tenha, né, esses instrumentos de promoção, de proteção. Vim num barco de marinheira, vim num barco de marinheira, atranquei o meu barco na areia, vim pra Luba Mareia. As ações do programa ICMS Cultural, elas são realizadas pelos municípios, né? Cada município realiza suas próprias ações, né? E envia para avaliação do IEFA
né, onde ele vai conceder uma pontuação pelas ações realizadas. E essa pontuação, ela se traduz em recurso financeiro, né, a partir da lei Robin Hood. Né? Quem são os principais beneficiários? Primeiro, aqueles detentores de bens culturais. Então, por exemplo, os grupos de congado, né, os bens que são registrados. Então, os grupos de congado, os grupos de capoeira, o pessoal da folia, da marujada, ou seja, aqueles grupos tradicionais que realizam suas práticas, né, seus bens, suas práticas ancestrais e que são reconhecidas. E com isso recebem apoio da prefeitura. Outro grupo são os próprios detentores, proprietários de bens materiais tombados, né, dos imóveis tombados, então onde eles têm todo aquele processo de tombamento, né, de restauração, de conservação do bem. Tem uma linha muito importante do programa também, que é na linha da educação do patrimônio. Né? Então, são ações ligadas às escolas, né, a museus, a locais de memória, para fortalecer, né, essa conscientização e essa participação na gestão, né, e no reconhecimento dos bens culturais. É um grupo bem amplo de pessoas que participam, né, e que recebem os benefícios aí desse programa. Era só menino, quando eu vi nascer o divino. Era só menino, quando eu vi nascer o divino. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade histórica, né, e social também com a preservação do patrimônio, né, dado aí que ele é nosso lastro, nossa memória, enfim, né, aquilo que nos une como sociedade, né, principalmente considerando as práticas, não só o patrimônio edificado. Nesse momento de pandemia, muitas dessas manifestações, muitas dessas práticas estão sofrendo, né, com a impossibilidade do encontro. Isso é uma coisa importante de dizer também, né? Pensa todas as festas, né? Todas as quadrilhas, todas as festas de padroeira, né? Enfim, todos os grupos de encontro de cultura popular que não estão podendo ser realizados esse ano. Né? Então, nós temos incrementado e incentivado que essas práticas e essas manifestações sejam mantidas de alguma forma, que seja de forma virtual. Né? Então, se não pode sair a santa, não pode ter uma missa, não pode ter um encontro, bota em cima do carro, passa de carro pela cidade, faz um vídeo, um documentário. Então, a ideia nesse tempo de pandemia é criar ferramentas e instrumentos para que essas práticas possam continuar mesmo de forma remota, de forma online, sem aglomeração de pessoas e tal. É o desafio desse ano. Era só menino, quando eu vi nascer o divino. Tanto tempo que passou, essa guarda caminhou. E a mamãe do rosário, com seu manto azul, abençoou. Os patrimônios culturais vêm sofrendo muito, e a área de atuação profissional, de reflexão acadêmica sobre o patrimônio cultural também vem sofrendo. Num primeiro momento, elas estão sofrendo na medida em que os calendários de suas festas são afetados pela impossibilidade de sair de casa. Então, muitas celebrações têm sido interrompidas ou modificadas na medida em que essas pessoas não podem sair de casa porque senão estariam correndo risco. Então, essa primeira maneira de impacto nas celebrações, no patrimônio imaterial, é nitidamente sentido pelas comunidades. Num segundo momento, a realização de todas essas práticas, celebrações, saberes, ofícios, envolve a circulação de pessoas e de riquezas, né, de riquezas econômicas. Então, a interrupção ou a diminuição na escala de produção de muitos produtos tradicionais que envolvem saberes tradicionais também afetou essa cadeia produtiva local. E, nesse sentido, também os produtores se veem com uma demanda diminuída e também com dificuldades econômicas de pagarem dívidas, e, nesse sentido, isso afeta os saberes tradicionais. No caso das políticas de patrimônio cultural e das pesquisas sobre o patrimônio cultural, elas são afetadas
também pelo fato de que os pesquisadores e os técnicos não conseguem tanto acesso às comunidades. Então, as políticas de patrimônio atualmente, elas não estão interrompidas, né? Elas continuam acontecendo, mas elas acontecem respeitando as medidas, né, necessárias para que não se coloque ninguém em risco. Então, muitas vezes, entrevistas, né, e escutas que têm que ser realizadas são feitas por meio digital, algumas ações que podem ser postergadas são postergadas, e os pesquisadores também não conseguem ir a campo. Eu acho que o patrimônio cultural ele pode auxiliar na retomada econômica e também na nossa retomada, digamos, psicológica com o passar dessa pandemia. Então, por que na retomada econômica? Porque na medida em que essas celebrações, modos de fazer, em que as ações de preservação do patrimônio material voltem à carga total, isso vai levar a um reaquecimento, ainda que parcial, mas vai levar a um reaquecimento dessa área de atuação, que é uma área muito, muito rica e uma área de atuação social, de intervenção social por parte de grupos, comunidades, que já fazia com que muita riqueza circulasse. Então, com o restabelecimento do calendário de festas, com o restabelecimento da carga de produção dos produtores tradicionais, sim, pode haver um reaquecimento dessas pequenas cadeias produtivas locais. Mas, para além disso, a retomada das nossas sociabilidades, ainda que com alterações que vão ser trazidas, sim, pela pandemia, mas uma retomada das nossas sociabilidades, vai gerar mais confiança, vai gerar mais sentimento de pertencimento, vai gerar uma maior percepção dos vínculos sociais, que talvez nós agora, no momento de isolamento, estejamos sentindo bastante falta. Então, a volta dessas celebrações e de todas essas práticas certamente vai fazer com que nós sigamos em frente com mais força e coragem para caminhar nos caminhos que temos que trilhar para frente. A importância do patrimônio cultural volta ao centro da reflexão. Num momento desse em que nós temos um acesso menos aberto a esse patrimônio que é nosso e que nós consideramos como nosso, de fato, o sentimento de falta faz com que nós, num momento já de uma presença, a gente sinta mais valor no que isso representa para nós. Mas agora, isso também diz respeito à forma como nós lidamos com o nosso passado. E recentemente, uma série de questionamentos a respeito do patrimônio, dos monumentos, eles vieram à tona. E isso mostra o tanto que o patrimônio continua muito vivo, porque ele continua centro de reflexões sobre as nossas identidades. Preciso fazer uma pausa para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho o programa Sul de Minas em Foco continua. Não sai daí que eu volto em instantes.